E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com um convidado mega especial, Geraldo Marques. Ele é fundador da primeira aceleradora híbrida do Brasil, a única aceleradora híbrida do Brasil, e ele vai explicar um pouquinho pra gente o que é isso, como funciona. Mas primeiro, muito obrigada por você ter aceitado o convite, Geraldo. Estou muito feliz que você está aqui com a gente. Obrigado, Dri. Obrigado pelo convite. Parabéns. Fiquei surpreso. Que estrutura linda, que ambiente mais gostoso. Parabéns, parabéns mesmo. Que bom, fico feliz. Então, vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória. Como que você chegou até aqui e o que é essa aceleradora híbrida? Conta um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá. O conceito assim de aceleradora híbrida acaba sendo uma necessidade de momento. Pós-pandemia e hoje, cada vez mais com a cobertura internet no modelo worldwide, agora com 5G, a gente, na verdade, está antecipando uma tendência. Que os modelos de aceleração de startup em si, para estar um step ahead, para estar mesmo de vanguarda, não é mais inteligente que fique num ambiente físico e também que os grandes players, por mais que eles queiram dar o apoio e o suporte às startups, às vezes, muita proximidade com os grandes players acaba envelhecendo as startups. Olha que coisa engraçada. Vamos dar os grandes exemplos. As maiores aceleradoras do Brasil, que são excelentes, Cubo, Distrito, Inovabra, às vezes vem um board tão acostumado com o modelo de old school que acaba envelhecendo as startups. Parece uma coisa ridícula, mas é uma realidade. Então nós pensamos no modelo de aceleração híbrida, por quê? Óbvio que nós temos um ambiente físico na Alameda Santos, 10º andar, número 1000, e ali já comporta, nessa primeira safra, vamos acelerar 20 startups. Mas também uma plataforma de AD, uma plataforma à distância de multistream, justamente para que se tiver um empreendedor lá do Acre, ele não deixe de ser acelerado por nós, por não estar presencialmente em São Paulo. Isso então foi esse uma é o sacada maravilhosa, conceito de ser híbrido. Maravilhoso, tá? Muito legal. E a segunda pergunta sobre a minha trajetória é uma história curiosa, uma história muito engraçada. Eu sou nascido e criado no interior de Minas, tá? Num vilarejozinho bem desconhecido, chamado Dores de Campos, uma cidadezinha de 8 mil habitantes. E aí o que tem mais perto ali é as cidades de Barbacena, São João del Rei, Tiradentes, que é uma cidadezinha histórica. E aí mineirinho, né? E o que acontece? Sempre tive aquele sonho grande, né? De ir pra cidade grande, etc e tal. Aí infelizmente eu perdi meu pai aos 17. Meu pai era tecelão, minha mãe doméstica. E aí, acabou que a primeira oportunidade que eu fui de sair da cidade ali foi para um lugarzinho chamado São João del Rei. Primeira coisa que eu fui estudar, meu pai era maestro, era músico. Aí eu fui estudar bateria num conservatório. Queria aprender a tocar blues, jazz, música clássica, ler partitura de bateria. Nossa, você tem muito cara de músico mesmo, pensando bem. Que loucura. Aí eu peguei e fui, me apaixonei. Aí do lado da escola de música tinha também uma escola de inglês. E aí ali aconteceu um episódio engraçado, porque é muito engajado ali na questão de estudar, aprender inglês. Eu lembro que aconteceu um episódio que foi um escritor americano fazer um seminário numa igreja protestante lá. E aí, por alguma situação, a secretária dele, que ia traduzir, perdeu o voo. E aí eu, corajoso, não tinha nada a perder. Aí ele subiu ali para dar palestra no palco e ele perguntou em inglês se alguém aqui falava inglês, porque a secretária tinha perdido o voo. E eu arranhava o inglês, eu pensava que falava. Porque a grande verdade é que na maioria dos cursinhos que você fica 5, 7, 8, 10 anos, você não aprende a falar inglês, porque você não aprende a pensar em inglês. E aí eu pensava que sabia. Aí eu falei, eu falo. Aí caí numa furada, porque na verdade era uma tradução de uma coisa, era um seminário bíblico. Então se falar inglês já é difícil, imagina o inglês bíblico. Eu falei, meu Deus do céu. Mas fui. Só que ali foi um turning point da minha vida, que foi o quê? Acho que ele gostou tanto de mim pela coragem, né, por eu não sabia falar inglês até então, e a coragem que eu tive de lá das caras, tentei fazer o meu melhor, e aí depois eu fui saber, depois de ter o conhecido melhor, o nome dele é Lester Donald Hughes, é um escritor muito famoso nos Estados Unidos, a esposa dele também já teve filmes da vida dela, e aí eu me lembro que ele me fez uma proposta para os Estados Unidos. Por quê? Você tinha quantos anos na época? Isso, a primeira vez que eu traduzi ele foi com 22 para 23. E aí eu já tava tocando música bem, tava ali 3, 4 anos de curso de inglês, achava que falava. E aí foi um quebra-galho. Mas o que foi legal? Gerou uma conexão dele comigo, e depois fui saber, ele não teve filhos homens, e ele gostava muito do Brasil, tanto é que ele casou com uma brasileira, e ele sabia que eu tinha esse sonho para ir para os Estados Unidos. Só que, obviamente, eu já tinha uma pegada empreendedora, mas eu não tinha condição nenhuma, estava, no interior. Então, se aqui em São Paulo é difícil você ter iniciativa que apoie jovens empreendedores, startups e tudo mais, imagina o interior de Minas. E aí eu acho que teve aquela conexão com ele, ele me fez uma proposta. Né? Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, se você ajustar mais um pouquinho, estudar mais um pouquinho, você vai conseguir traduzir os meus seminários. Fica um tempo trabalhando para mim no Brasil, ele fez uma proposta de 1 ano. Me traduza nos seminários que eu vou rodar o Brasil todo, e aí em contrapartida eu te levo para você ficar um tempo nos Estados Unidos comigo, cara, meu sonho. Eu falei, lógico que eu quero. E aí fui pegando aquela experiência e o dia a dia com ele foi uma coisa que me ajudou muito. Por quê? Ele fazia uma coisa meio mista de um entendimento da cabala judaica sobre prosperidade, vinculada a um modelo protestante, mas não voltado para o protestantismo que a gente conhece hoje. E aí aquilo me inquietava muito, eu comecei a gostar daquilo. E fui com ele para os Estados Unidos. Aí, chegando lá, aí outro choque de realidade.
país extremamente racista. Então imagina, né? Eu, imigrante, negro, com inglês marromeno, comi o pão que não sei quem amassou. Não. Só que aí uma coisa interessante que ele me levou, ele fica na região de Louisiana, mas o lugar onde, durante a semana, onde eu não precisava traduzir, ou quando eu estava lá, eu ficava na região de Somerville, que é perto de Boston, que tem uma comunidade brasileira gigante. E ali eu conheci muitos brasileiros que me ajudaram, assim, a pegar o ritmo dos Estados Unidos. E aí, para encurtar um pouco a história, eu sempre muito empreendedor, e falei, putz, é aqui que eu vou fazer a festa. E aí o que acontece? Eu juntava o dinheiro que ele me dava e eu morava num hostel. Então, ou seja, acabava sobrando muito dinheiro, porque para mim, $3.000 era uma fortuna. Eu não gastava 500 onde eu morava, com alimentação, com tudo. Falei, o quê? Fui juntando dinheiro para empreender. Aí empreendi para falhar, quebrei. Normal. Quebrei, mas tudo isso é aprendizado. Só que já virou uma coisa que eu criei uma conexão com a comunidade brasileira ali, que eu comecei a conhecer muita gente, fiquei muito tempo lá. E aí, sempre que eu tentava montar um negócio, quebrava, e assim, de tudo que você imaginar, tá? Coisa até engraçada. Por exemplo, até vender... Qual foi teu primeiro negócio que você Por quebrou? exemplo, uma que eu tentei fazer lá, tinha uma empresa chamada Organo Gold, que trabalhava vendendo cogumelo de café de porta em porta. Falei, eu vou montar a maior equipe disso dos Estados Unidos. Aí juntei um dinheirinho de 6 meses, tentei mandar, quebrei. Aí depois tentei comprar a franquia de car wash, quebrei. Então, tipo assim, eu fiz tudo que qualquer brasileiro empreendedor lá faz. Detalhe, uma coisa que é válido citar. Como eu fui junto com ele, então eu tinha teoricamente o padrão do visto normal, que você renova a cada 10 anos, mas ele sempre conseguia um permit para mim de estudante. Legal. Aí eu fingia que eu ia para a biblioteca de Nova York uma vez por mês estudar, que era a coisa de eu conseguir manter o período a mais de 6 meses sem precisar sair. Mas aí encurtando a história. Quando foi, o meu total foi 12 anos, quando foi no ano de 2014 para 2015, eu vim para o Brasil. Eu vinha periodicamente pela família, mas vim para ficar um tempo maior. E aí, acabou que esse trabalho com ele acabou sendo uma coisa curta, que era para ser 6 meses, virou uma conexão de quase 10 anos. E o que foi uma coisa legal? E aí, sempre que eu quebrava a cara, eu voltava, ele era tipo um pai mesmo para você. Ele era um dos 3 F da startup. Ele era a mistura do friend, o family e o foolish. Porque o foolish dele era de pena, porque ele sabia que, e ele tem tanto dinheiro que para ele não fazia muita diferença. Só que aquilo, a minha curva de aprendizado, convivendo com mentes brilhantes lá, aí um dia eu virei a casaca e falei com ele o seguinte, olha só, tem uma outra coisa que eu tenho vontade de fazer, mas é muito caro. E ele é um negão de quase 2 metros de altura. Ele me olhava e falava, tell me. E aí eu falava, pô, eu tenho vontade de fazer, tem um cursinho aqui pago, que é só eu passar na prova do TOEFL, ele não sabia qual era a relação do TOEFL, da fluência no inglês, que eu consigo fazer um cursinho pago de executivos na Escola de Negócios de Harvard. Ele falou, você tá louco? Por favor. E aí eu sabia que ele era quase um pai pra mim. Então o que eu pedi ele não negava. Encurtando a história. Fiz. Só que ali foi uma coisa interessante no meu turning point, que é o quê? Eu conheci muita gente muito nerd, literalmente. E aí eu conheci uma comunidade que tinha, porque assim, o que separa mesmo Harvard do MIT é quase a divisão do Rio Cambridge ali. O que aconteceu? Tinha um grupinho que estava estudando no MIT, que era uma tecnologia embrionária chamada de blockchain para aplicação de processos de validação de protocolos. E aí você pode ver tanto modelo de segurança para transação de um device para outro, ou modelos hoje se aplica em cartórios, pode se aplicar, por exemplo, modelo de votação por celular. Só que imagina isso no ano de 2014 para 15. Ninguém nem sabia. Se hoje é muito embrionário, imagina hoje. Não tinha nem credibilidade nenhuma. Exato. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque há poucos dias atrás o Elon Musk soltou uma matéria que incendiou o mercado. Que foi o quê? O Elon Musk é um dos maiores holders de Bitcoin do mundo. E para quem não sabe... Tá 200 mil reais, 201, tava hoje de manhã, né? Cada um, exato. Um Bitcoin. E aí uma pouca gente sabe disso da minha história, mas até hoje eu tenho o track de ter sido o primeiro brasileiro a comprar. Uau, você foi o primeiro brasileiro a comprar? Comprei por $3, imagine. Demais. Se você pegar o track dele ali no ano de 2014 para 15, era $3. E eu fui o primeiro também a fazer uma grande palestra do assunto no Brasil, que tá no YouTube, inclusive, feito na PUC de BH. Depois a gente coloca o link então para vocês verem. Lotou de gente. Eu me lembro que nessa palestra tem lá, eu fazendo uma palestra na PUC, para os formandos da turma de economia, e o Bitcoin era $600. E todo mundo achava uma loucura. Falava, como é que pode valer $600? Eu tive que dar uma palestra, o tema era até legal. Porque o tema falava assim, Bitcoin, legal ou ilegal? No sentido de legalidade ou não, que é parte do tema da nossa conversa aqui, e questão de ser legal, de ser friendly, de ser uma coisa moderna. Só que, óbvio, tá vinculado. E, infelizmente, acontece isso às vezes com uma aplicação de uma tecnologia nova e desconhecida. Num primeiro momento, os grandes players falam assim, que loucura é essa? Poucas pessoas lembram, mas lembra o rebuliço que deu quando o Uber chegou?
dava quebra-quebra com os táxis, etc e tal. O Airbnb veio para o mercado, ela falou, tá louco, vai quebrar os hotéis tudo. Então, inovações tecnológicas a gente não consegue segurar. Requer romper os paradigmas. Exatamente. E no caso especificamente que eu estou citando dessa questão desse grupo que eu conheci, uma turminha do MIT, óbvio que eu não estudei lá, mas eu tive acesso a eles e eles falavam, ó, daqui 10 anos, então imagina, de 2014 para 2024, ele falou, olha, essa tecnologia vai estar aplicada em todos os nossos processos do dia a dia. Desde como a gente consegue fazer um track para saber se um alimento ele não tem glúten mesmo, até no modelo que você registra um imóvel, até no modelo que você vota, até no modelo para o médico checar o rastro do prontuário eletrônico. Eu falei, e o que mais? Ele falou, isso vai revolucionar tudo, inclusive o sistema financeiro, que vai ser o primeiro. E aí eu vi o quê? Eu vi aquele monte de nerd comprando Bitcoin. Eu falei, o quê? Também vou fazer uma das isso coisas aí. do feeling que eu tinha. Aí eu peguei 1.500... Mas também você é corajoso. Você vai dar cara a tapa e vai, vamos lá. Feeling. Isso é ser empreendedor. Feeling. Eu falei, quer saber de uma coisa? Já quebrei um monte de vez. Mais uma que vez, ia né? perder mais $1.500. Fui lá e comprei. Resumo da história. Em 2015 para 2016 o negócio dispara. E aí foi onde eu tive a sensação de ter o primeiro milhão. E é uma sensação engraçada que quando você acorda e fala, puta, eu tenho 1 milhão. Aí depois você percebe o seguinte, puta, que merda, não dá pra nada. Foi muito bom. Caralho. Nossa, meu primeiro milhão. Eu sou milionário. Aí depois, tipo, não, só que não. Não dá pra nada. Aí, outro turning point engraçado da minha vida foi o quê? Eu percebendo essa tendência que tava descolando o mundo afora, eu vim ao Brasil e conheci um outro maluco, chamado Pedro Alexandre dos Santos, que tinha a ideia de montar a primeira cripto brasileira. Aí se juntou com quem? Comigo. Falei, vamos lá. Aí ele era outro maluco também, tinha vendido casa, apartamento, só não vendeu o rim da esposa porque ela não deixou, pra montar um negócio. Aí na época seria uma plataforma... Bootstrapping total. Bootstrap total, sabe? É tipo, chegava com a gente que dividir, tipo, quem tem R$10 hoje, pra gente ver se a gente consegue pagar o almoço hoje. E aí eu me lembro que a startup foi lançada em 2015, justamente na minha chegada do Brasil, uma plataforma chamada Webull. Você voltou pro Brasil por quê? Assim, você quis voltar então, ou você... boa pergunta. Quando eu perdi meu pai aos 17, a pessoa que eu tenho mais afinidade na minha família foi minha avó, que praticamente me criou. Ela tava ficando bem velhinha, né? Então agora ela fez 90, ela tava com 85 quando eu voltei. E eu falei, putz, eu quero ficar o finalzinho da minha vida, minha avó com ela. Assim, não tinha todo o dinheiro do mundo, mas o Bitcoin tinha dado uma... Não, falei, pô, tô milionário. A convivência com a avó, né, é uma coisa temporária. Exato. Depois você corre atrás do prejuízo, se tivesse. Exato. E como um empreendedor serial mesmo, eu falei, eu vou pra lá. Aí eu cheguei, pensando, tô rico, tô milionário. Dá pra nada. Mas aí fomos montar esse negócio chamado Webull. Que a ideia era o quê? Usar o protocolo de blockchain para descentralizar e dar um modelo auditável para as marcas saberem como está sendo usado os budgets de publicidade no meio da internet. Porque, vamos lá, uma marca sua escola vai fazer uma campanha no Facebook. Quem garante que quem curtiu não foi um robozinho? Então a gente quis fazer uma aplicação no protocolo de blockchain que conseguia provar que a pessoa que teve um humano que entrou no perfil, fez o login para dar um feedback para as marcas mesmo sobre isso. Muito bom. Beleza, tentamos, imagina, se hoje Bitcoin muita gente entende, porque agora é o Elon Musk está falando, mas todo mundo batia, porque aí é uma coisa, um ponto polêmico que é o quê? Muitas pessoas usam Bitcoin para lavar dinheiro, para isso, para aquilo. Já existia lavagem de dinheiro antes de Bitcoin. Já existia o crime financeiro antes do Bitcoin. E aí a mesma coisa, falar, beleza, a faca na minha mão, vou passar a manteiga no pão. Se o cara usou para assaltar alguém, não vai parar de produzir faca por isso. A culpa não é da faca. Intrinsecamente ela não é boa nem ruim. Então o Bitcoin é só um instrumento. E aí nós montamos o negócio, para variar, pimba, deu errado. Pivotamos, porque não era muito entendido, então a gente tentou usar um modelo de recompensa de moedinha virtual, ou seja, o usuário da plataforma fazia o engajamento pelas marcas e ganhava uma moedinha virtual para consumir. Então isso era uma coisa muito já batida, com ponto de fidelidade, loyalty point, não virou. Aí lá vai a gente tentar pela última vez, 2017. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer literalmente uma cripto brasileira? Falei, vambora. Vamos. Bora. E aí a coisa é uma coisa engraçada, quando no ato de empreender as coisas dão certo. De repente um monte de gente forte e grande se aliou ao projeto. E aí veio o Empíricos, a Nest, que é o fundo do Roberto Justus, aí veio a Editora 3 por Cacau Zugaray, um monte de gente pesada, Felsberg Advogados, todo mundo abraçou. Caralho, agora vai virar. Aí a gente tinha muito apoio institucional, mas o mercado não estava preparado. Lançamos, beleza. Então, enquanto o Bitcoin está valendo agora R$200 mil, a Webull, que é uma cripto brasileira legítima, tem um protocolo bacana, funciona, nunca conseguiu romper a barreira de 25 centavos de valuation, ou seja, de valor da unidade. O mercado não está preparado, não está maduro ainda para isso. Mas tudo bem, foi um case, foi legítimo, a base de clientes nossa está muito satisfeita. Só que nesse percurso, então eu vim para o Brasil, fiquei para 2015 e não voltei mais para os Estados Unidos, eu ia só a passeio. Só que tem um fato curioso, que eu acho que vale citar. De 2015 até final de 2019,
com esse $1 milhão que eu ganhei, eu falei, putz, tô rico, só que não dava pra nada. Eu gastei 60% desse valor viajando mais de 70 países. Olha eu que quer saber de uma coisa? Vou fazer o meu ano sabático aqui. Exato, tá? Em algum momento, teve um dia numa entrevista que até pediram, curiosamente tava com o meu passaporte, eu falei, caralho, como é que alguém viaja? Que 71 legal. países em 4 anos. Meu Deus. Eu viajei, uma delícia, uma experiência muito enriquecedora. Demais, né? Fui muito legal, mas fui muita bucha de canhão também. Fui em favela na Etiópia, fui, sabe, em São Salvador, passei perrengue no Catar. É as pingas que a gente bebe que as pessoas só vê o tombo que tá caindo. Mas enfim, parte curiosa pra gente avançar a história e a gente chegar no ponto da minha história hoje. E aí, ou seja, eu vi que o negócio não tracionou. Aí quando foi no ano de 2019, agora, depois de 4 anos com a startup no ar, a gente lutando, aí veio a possibilidade, que aí é um ponto engraçado, né, por livre e espontânea pressão, né, por não entender o que significa, por não ter um bom advogado, não significar o que entende opção, tag, drag alone, etc e tal. Resumindo, fui obrigado a sair. Se eu ficasse mais 6 meses, eu ia ficar devendo. Devia estar muito bem redido. Porque se eu ficasse mais 6 meses, eu ia sair devendo. Mas beleza, valeu a experiência, não tem mágoa, não tem nada. Só que aí eu saio com mais alguns milhões no bolso. Falo, beleza, putz, agora eu tô com mais de um. Então dá pra fazer uma outra coisa legal. Aí beleza. Curiosamente, na festa de lançamento, onde a Wibix seria colocada numa corretora, que é a maior da América Latina, que é inclusive aqui de São Paulo, chamada Mercado Bitcoin, fez uma festa no JK, em Guatemi, que todo mundo tava lá. E aí, um dos que é meu sócio hoje, que é o Reginaldo Pereira, foi cobrir o evento com o programa da Record que fala de inovação, Inova 360. Você não conhecia ele? Não conhecia ele. Que legal. Ele foi cobrir o evento, era setembro de 2019. E aí eu falei, pô, o cara tem uma concessão de TV, cara, na Record, canal aberto. Falei, putz, aí eu, empreendedor, né? Falei, vamos tomar um café? Ele falou, vamos. Tomamos um café, aí deu match na hora. Ele é muito mais do que um empreendedor, de um apresentador. Ele é um empreendedor mesmo. E aí, o que acontece? E aí, obviamente, uma coisa que mais me chamou a atenção é que ele é friendly com as startups. E eu, com cabeça de startupeiro... É difícil, né? Porque a gente não vê. Exatamente. Advogo para startup há 10 anos e é complicado, tá? Todo mundo querendo só lascar a startup. Exatamente. O fundador não tem nada. Exatamente. Eles nem vão lembrar quem você é lá na frente, na saída. Exatamente. Aí uma coisa curiosa que é o quê? Ele friendly com as startups, com uma pegada empreendedora também. Eu falei, putz, que legal. Aí, acabou tendo uma junção ali de um outro parceiro que ele já tinha, quem patrocinava o programa dele, que é o Grupo Amepar, que é um conjunto de empresas, onde o presidente é o Edson Monteiro, um empresário bem sucedido e tudo mais. E aí, nós juntamos com esse trio e nós montamos então o Grupo Inova, que hoje é uma SA, chamada Inova Par SA, que tem 3 subsidiárias integrais embaixo. E aí, desse período, desse último ano e meio, o que a gente construiu foi algo muito bacana. Essa concessão que ele já tinha na Record, nós conseguimos, através de muito engajamento e de uma modelagem do negócio mais bem feita, deixou de ser um programa de TV de entrevista e ficou um programa de entretenimento mesmo. Aí nós fomos por horário nobre, o horário Prime da Record News, que é 11h45 da noite, e colocamos um reality inovador no ar, chamado Batalha das Startups. Que é o quê? Existem excelentes reality shows no Brasil, mas todos eles foram importados. Então, desde você pegar os mais antigos, como o Aprendiz, do Roberto Justo, do Dória, eles foram uma réplica da versão do Trump. Completamente igual. Se você pegar o Shark Tank, também é uma réplica do que existe lá fora. E outros, BBB, The Voice, etc e tal. Primeira coisa, eu e o Reginaldo, com cabeça de empreendedores inovadores... Vamos inovar isso aqui. Vamos fazer mais do mesmo não. Exato. Vamos fazer do nosso jeito. E há muita prepotência, né? Porque você está num nicho de mercado muito difícil de entrar. Aí vamos. E o curioso é que, depois eu fui entender como funciona essa dinâmica, a nossa concessão nos dava autonomia de fazer o programa do jeito que nós quiséssemos. Porque, obviamente, a TV Record é o segundo maior grupo de comunicação na América Latina, mas é vinculado com o pessoal de igreja. E aí eu não vou fazer juízo de valor aqui, mas não tem nada a ver com o nosso DNA. Então, eu pensava que a gente teria que ter muito tato para poder... E foi mais fácil do que você imaginou, né? Mais fácil do que eu imaginava. E por isso nós temos uma gratidão muito grande à Record por isso. Nos deu espaço, sabe? O melhor espaço pra gente fazer o programa do nosso jeito, sabe? E não é uma emissora que está conectada com o ambiente de inovação. E é um programa não só inovador, mas ele também aproxima a realidade das startups, que é um mundo totalmente diferente, com a pessoa que está ali assistindo, dona de casa, aquela pessoa que nunca ia saber o que é uma startup, como funciona, quais os termos. Isso é importante porque vocês, de uma certa maneira, indiretamente, estão educando. Educando, exatamente. E aproximando, né, o empreendedorismo, porque não tem outra forma que não a educação, exatamente. né?
você Só o conhecimento e a bater educação ali. liberta e gera o conhecimento Então, me necessário. perguntar, Adriana, mas o que eu faço? Invista em você. Isso aí. Estude, Isso aí. faça, Isso porque o resto vem. Isso aí, perfeito. E aí uma coisa, seguindo, o que foi bacana? Colocamos o reality no ar, incipiente, primeira temporada, estamos aprendendo a fazer, mas já com uma coisa muito de vanguarda, com gamificação, fazendo uma analogia de um duelo no ringue, porque a luta é só ali, acabou o ringue, ninguém é inimigo. Então, se eu montar uma escola aqui do seu lado, diz que a gente tem que se dar mal por isso. Então, a gente quis levar essa analogia da competição. Mas o mais bacana é o quê? É inovar no modelo que nenhum outro reality no mundo pensou, que é pós-reality vai sair as boas startups, as vencedoras, e quem faz a aceleração? Quem cuida? Quem já Tava leva os solta smart... essa ponta. Exato. Nos E outros. aí, desculpe, mas vamos lá. Se você estiver assistindo essa entrevista, esse bate-papo nosso, me dê aí o que aconteceu com as startups do Shark Exato, isso Tank, que eu ia te com os perguntar. vencedores do O que Aprendiz do aconteceu? Justo. O que aconteceu? Ninguém Eu sabe. também não sei. Exato. Então Ninguém pode sabe, ter... ninguém viu. Exato. Então, o nosso diferencial é nisso. Então, nós juntamos. Dentro desse grupo Inova Par, a gente tem o Inova 360, que é onde a gente tem a concessão e exibe o reality, mas a gente tem uma aceleradora, que é a aceleradora que hoje é o meu principal negócio, que eu tenho o maior orgulho de ter hoje. E uma coisa engraçada é que o modelo é tão inovador você juntar um reality show em rede nacional para trás de startups. E aqui você acelerá-las com o modelo de Smart Money, o negócio já nasceu, nós como uma startup, e aí dentro do grupo ali a gente tem um ex-VP da Visa, o Jorge Yages. E aí ele foi fazer um estudo detalhado do valuation do que seria o negócio nosso. Quando nós lançamos a aceleradora, 3 dias depois foi uma matéria do exame que eu acordei e falei, será que é isso mesmo? Falei, tô milionário de novo. Aí a aceleradora já nasce com valor de 137 milhões, validado. Não é valuation de chutômetro. Não, validado porque Exato. o cara experiente Track foi lá e mesmo, o portfólio de startup que nós temos. Exato. Com 1 ano e meio de negócio. Inovar uma coisa simples, ou seja, temos um pipeline grande para trás de startups e temos uma aceleradora. E aí, o que é o mais bacana? A gente consegue fazer o medium term disso, porque a gente é friendly com as startups e automaticamente a gente consegue fazer a aproximação dos fundos de uma forma que seja uma relação leve. Com equilíbrio, né? Né? Porque não é aquela coisa Porque o fundo que é a alma do empreendedor. O empreendedor tá quebrado e ele tá querendo vender a alma. Exato. Aí lá na frente ele vai falar, puxa, o que eu fiz? Agora já não tem mais o que fazer. Então, isso tá num momento tão gostoso que o processo está validado e agora nós temos o track, ou seja, a primeira temporada está no ar, passando todo dia, 11h45 da noite na Record News. Já renovamos a concessão com a Record, vai ter a segunda temporada em setembro e agora nós já temos uma aceleradora, acelerando a primeira safra que começa dia 1º de março, com 20 startups sendo aceleradas. Ou seja, 20, gente. Não é uma, nem duas, nem 5. São 20 startups sendo aceleradas e o mais bacana, de segmentos assim, diversos. Exato, e não é só pode ser que a gente fintechs, veja aí um unicórnio mais pra frente. Exatamente. Porque tá forte o projeto. E uma coisa interessante é o quê? A gente conseguiu montar também no nosso ecossistema um ambiente de pessoas muito boas em volta. O time é muito importante, Exato. Inclusive, deixa eu fazer uma coisa engraçada, que eu não sei quando isso vai no ar, mas a Adri vai estar na segunda temporada, tá? E o que acontece? Todo mundo que entende esse ambiente de startup e quer colaborar, tem acesso. A gente brinca, a gente é open innovation. A gente não fecha as portas para ninguém. Quanto mais gente boa, melhor. Exato. E quando você faz o modelo de forma colaborativa, todo mundo ganha. A gente conseguiu fazer um ecossistema que se retroalimenta, que ajuda todo o ecossistema e que literalmente ninguém precisa sair perdendo. A startup não vai perder na hora que o fundo se aproximar dela, vai ser boa para o fundo de investimento, é boa para a nossa aceleradora, é boa para a Record, é bom para os startupeiros, é bom para os mentores. Então, é um ambiente que a gente conseguiu criar essa sinergia. E aí, tá caindo na graça do povo. A gente, óbvio que eu não posso abrir aqui, mas a gente está sendo assediado agora. Tá muito bacana. E aí, tá só no início, é 1 ano e meio. Eu vendi, se você pegar. Eu conheci o Reginaldo em setembro de 2019, tá tudo muito incipiente ainda. E já tá voando. E a nossa ideia é o quê? Seguir com essa pegada. Colaborativo, ajudando o ecossistema de startups no Brasil como um todo e gerando essa educação pro público de casa. Eu até brinco, quando o episódio vai pro ar, às vezes eu consigo mandar para alguns conhecidos lá no interior de Minas. Falar, assiste aí. Legal. O que mais me dá prazer é alguém de lá virar pra mim só, entendi. Esse é o objetivo. É muito bom, entendi. Né? Então, aí que a gente deixa o legado. História longa, mas... Não, você tá de parabéns. Conseguir... Um projeto inovador e eu tenho certeza que vai deixar um legado. Isso que é importante, né? E aí agora, fazendo um ganchinho, então. Sim. Toda essa sua trajetória é muito legal. É assim, você se enriqueceu muito viajando para os Estados Unidos, aprendendo. Uhum. Mas a gente percebe que a jornada empreendedora é uma jornada, primeiro, solitária. E extremamente desgastante. E eu tenho certeza que em vários momentos você pensou em desistir. Com certeza. Acho que eu vou ter um emprego, CLT, estabilidade, porque eu não aguento mais. Conta um pouquinho pra gente dos seus erros e acertos e o que você poderia dar de dicas para quem está começando a empreender, mas não tem coragem. Ou então aquela pessoa que quer largar o emprego, ou que fala, não, isso aí não é para mim, eu tenho um sonho, mas não vou viver esse meu sonho. Boa. Bom, a primeira
dica assim, que é a mais importante de todas, é uma palavrinha que às vezes as pessoas não dão o determinado valor, mas é muito importante, que é resiliência, persistência e assim, não desistir, sabe? Não desistir, sabe? Ter aquela força, tipo, que seja mais forte do que você mesmo. Porque, obviamente, se eu for, eu não gosto de ficar fazendo apologia a essas coisas, mas eu saí do interior, de uma família pobre, negro, fui arriscar para ir para um país como os Estados Unidos, sem ainda falar um inglês fluente, então assim... Mas você vê tanta que barreira... assim, as pessoas falam, é fácil você falar, Geraldo, porque você teve oportunidade, é fácil você falar, Adriana, mas não é. É que assim, todo convidado que eu trago fala essa palavra. Por quê? Porque são empreendedores de sucesso. E para você ser um empreendedor de sucesso, você precisa ter resiliência. Tem que ter resiliência. Você tem que aguentar o tranco. Você vai cair várias vezes. Toma porrada e levanta, toma porrada e levanta, toma porrada e levanta. A diferença entre um empreendedor de sucesso e um que não tem sucesso é quantas vezes ele é capaz de levantar. Apanhar e levantar, apanhar e levantar. Que uma hora vai. Uma hora vai. E você só precisa de uma oportunidade. Você teve uma. Se você não tivesse levantado a mão lá para falar, eu falo inglês, tua vida estaria como hoje? A gente não sabe. Você teve a coragem, né? Levantou e falou, eu vou. Exatamente. Aí quebra a cara, vai de novo. Vai de novo. E uma coisa interessante nessa jornada, assim, uma das dicas é essa. A segunda, que também é muito importante, tomar cuidado com quem se alia. Perfeito. Isso pode encurtar muito o seu sucesso, mas isso é uma curva de aprendizado que você só tem fazendo. Porque não está escrito na testa, sabe? Óbvio que se eu pudesse escolher, eu teria me tornado sócio do West do Reginaldo de primeira. E sabe, eu teria procurado saber onde o Lester ia estar para conhecê-lo de primeira. Mas aí que está a resiliência. É uma questão de probabilidade. Uma hora vai dar certo. Exato. Então, uma dica importante... Eu tenho certeza que você deve ter se decepcionado com algum sócio, com algum amigo perdi que você... muitos amigos. Eu também, eu perdi até a conta. Muitos amigos. Que, na verdade, não eram seus amigos de fato, né? Exato. Porque... Exato. E aí uma coisa assim, que acaba sendo triste, que é o quê? Normalmente você vai estourar o champanhe, não é com quem começou. Exato. Isso é uma coisa, tipo, às vezes dói, é complicado, às vezes até nem a família mesmo entende, né? Eu ouvi cada coisa quando eu falei, putz, vou pra outra cidade, vou, sabe? Tipo, não vai dar nada na vida. Sucesso, fala, eu sempre acreditei em Exato, você. Amigão. É isso aí, Então, tipo, com quem se alia, ser resiliente. E uma coisa, assim, que também não é bullshit, que é busque conhecimento. E quando eu falo conhecimento, a pessoa não precisa ter dinheiro para buscar conhecimento. Hoje existe a bendita Google University, sabe? Se dedica, busca, sabe? Não existe desculpa para quem não quer crescer, sabe? Para quem quer crescer, não existe desculpa. Por quê? Qualquer device hoje eu consigo, sabe? Pega um Wi-Fi público, vou fazer alguma coisa, vou aprender. E uma coisa que às vezes também é muito bacana é que o ato de empreender não está na quantidade de dinheiro que você tem. Não está na quantidade de dinheiro que você tem. O ato de empreender é muito mais uma coisa da pessoa. Por isso que essas ações, como uma coisa que eu admiro muito, um dos mentores do reality que eu janguei, é o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Eu já me afiliei de cara, vou fazer várias doações. Por quê? Quanto mais iniciativas incentivando o empreendedorismo e o conhecimento, isso liberta o país. Eu acredito muito nisso. Muito bem pro país. Eu tenho a Little Giants e é um projeto que é exatamente com as mesmas características, Exatamente. Porque o conhecimento é o poder. Exatamente. É o conhecimento que liberta. E aí, nessa trajetória, assim, óbvio, teve muitas vezes que eu falei, putz, quer saber? Dá não, sabe? Já teve vezes recente, falei, pô, quer saber de uma coisa? E ali, 2017, 2018, antes da jogar tudo? Você falou, chega. Vou voltar para os Estados Unidos. Lester, dá para traduzir mais um ano aí para juntar mais dinheiro? Quase. Sabe? Então todo mundo começa a bater, putz, Bitcoin é só picaretar isso aqui. Eu falei, sabe, não, quando eu ficar minha imagem associada a isso, nada. E o que você faz nesses dias mais difíceis? Então, uma coisa engraçada que é, quando você consegue buscar, e aí eu não tô falando de crença religiosa, tô falando de espiritualidade mesmo. Sempre vai ter aquela vozinha lá do fundo, pra tipo assim, cara, vai, segue. E uma coisa engraçada, sempre aparece aquele ombro amigo, a pessoa que te consola e fala, não, vambora. Porque tem hora que dá vontade, tipo assim, putz, se eu não tivesse... E aí você começa a olhar também e comparar pessoas que seguiram trajetórias diferentes, eu pegar praticamente toda a minha turma da época do ensino médio. Todo mundo já casado, com família, com bons empregos, passaram em concurso. E eu até 2018, 2019, tava batendo cabeça, né? Tipo, e aí? Falei, putz, será que eu tava no caminho certo? Sabe? Então será que dá aquela vontade, tipo, putz. Mas, como eu falei, chega uma hora que meio que suddenly, tipo, acontece. E aí, é uma coisa engraçada que vem uma gratidão, mas dá aquela vontade de começar a pegar todo mundo pro braço e falar, cara, vem por esse caminho aqui que é o melhor, sabe? Vem por aqui que dá. E aí você percebe uma outra coisa que só empreendedores têm, uma coragem verdadeira. Você nunca vai ver uma pessoa que é muito, se não for corajoso. E a coragem é tipo assim, é vencer o medo mesmo. Fala, putz, dá errado. É ir com medo mesmo. Dá medo, mas eu vou, né? Exato. Eu venci ele depois. A gente foi montar, imagina, montar uma aceleradora no reality show nacional, fala, putz, deu errado. Será? Deu errado. É muito legal. Começa a vir aquele monte de startup, fala, beleza, depois eu não consigo um fundo,
para investir nas startups. Tipo, um tanto de drama. É um risco muito grande, mas de repente dá certo. Mas não existe a recompensa sem o risco. Exatamente. Se você quer uma recompensa à altura, você tem que se arriscar. Exatamente. Porque se você tem um emprego mediano, CLT, a tua vida vai ser sempre aquela coisa. Exatamente. Não menosprezando, porque de forma tem muitas nenhuma. pessoas, inclusive da minha família, eu tenho uma prima muito bem sucedida, que trabalha como Passou CLT, num bom concurso. e tá ótima. É Ela gosta de falar, Dri, vocês são do caralho, você, meu irmão, meu primo. Vocês vão pra cima, vocês empreendem Vocês mesmo, cara, com a como cara é e a que vocês coragem. fazem? Eu não consigo. Então, assim, é muito da personalidade da pessoa também. E tá tudo pessoa. bem. Ainda Tá bem tudo que bem. todo mundo tem as suas diferenças e características, né, especiais. Exatamente. E uma coisa que eu acho que eu pego do que você falou, Dri, que com o tempo a pessoa consegue perceber e às vezes fazer a pergunta tipo, putz, me achei, tô feliz. É igual assim, ó. Eu tenho certeza que você e seu marido não tem a sensação de, putz, vou ter que trabalhar. Vem pra cá com aquele prazer, porque tipo assim, putz, eu gosto de empreender nisso. Como um médico, talvez, não vai ganhar o que eu ganho hoje, mas ele vai com aquele prazer. Como se você pegar na internet, você vai ver gari dançando, tipo... Exato. É isso. Agora, voltando pro ato do empreendedorismo, os covardes, não tem espaço para eles. Não tem. Não tem. Eu não tô falando da covardia de forma, sabe, tô falando de forma literal mesmo. Não de forma pejorativa. De forma pejorativa, tipo, sabe de uma coisa? Às vezes tá insatisfeito, sabe? Acontece muito no reality. Se você pegar o perfil dos empreendedores, você se arrepia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A mulher ganhou a categoria de Femtech. A mulher chama Délia, da OneLady. Foi a vida inteira head sênior de bancos, ganhando muito, sabe, super bem sucedida, mas infeliz. Sabe qual foi a coragem? Largou tudo e foi montar a startup dela. Essa coragem. A gente entrevistou uma empreendedora essa semana, inclusive, mercado financeiro, cheio de dinheiro, 1 milhão por ano. Falou, gente, vou largar tudo isso aqui porque eu acordo sofrendo, eu tenho ataque de pânico dentro do banheiro. É isso. E aí tem que dosar isso, né? Até que ponto eu vou viver assim? Até que ponto, exato. Por quê? Será que só pelo fato de tô ganhando um bom salário, mas estou infeliz? E outra, qual que é o meu propósito? Que utilidade eu estou tendo para o universo, para o mundo? Se eu estou insatisfeito com o meu trabalho. Eu estou sendo útil? Exato. E eu acho que a felicidade está atrelada a isso, Está atrelada a isso, o sentimento equilíbrio. de utilidade. Exato. Quanto eu posso ajudar as pessoas a agregar valor? Exato. Com o meu trabalho de hoje, eu estou fazendo isso? Exatamente. Mas aí você tem que ter a coragem para mudar. Exato. Olha como é muito complexo e a linha é muito tênue. E é um perfil diferente. Tem pessoas que eu sonhei, eu vou crescer, eu quero ser médico, não importa quanto eu estou ganhando. Aí ele está feliz. Agora que foi pela questão, eu preciso estar estável, mas está infeliz, esses são os que não têm coragem. Eu mesmo, desde pequena eu queria ser advogada, eu já tinha certeza. Exato. Aí uma hora eu falei, não, peraí, tem alguma coisa... Eu lembro, às vezes a minha irmã me conta coisas que tipo assim, eu já era empreendedor mesmo. Minha irmã conta que quando eu ia no interior lá, era chamado prédio 6, né? Não sei se nem existe essa expressão mais, ou quase 40. Me lembra que às vezes quando eu conseguia ter a merendeirazinha, eu levava pra escola e não comia pra trocar por figurinha. Olha só. Aquelas figurinhas de Copa do Mundo. Porque quando eu voltava e ia chegar a Copa do Mundo, eu sabia que todo mundo ia querer ter aquela figurinha que eu não tinha, ia valer mais. Olha que loucura. Não, você já tinha com 6 anos de idade, tipo... A pessoa nasce, né? Não tem impressionante. E aí, quando você mergulha e vai e encontra o ambiente certo, favorável para o empreendedorismo... Mas você vê, quando você está nessa trajetória há quase 20 anos empreendendo. Exato. E quanta coisa você não aprendeu? Exato. Isso aqui, gente, não tem dinheiro que pague. O conhecimento que ele está passando para vocês é resumidamente uma vida de 20 anos, que às vezes você que está assistindo a gente não tem nem 20 anos. Exato. Né? Já pensa, tipo assim, tô pensando que faculdade que eu vou fazer. Tipo, não é? Sabe assim? Então, é muito bacana esse tipo de bate-papo. E aí, voltando pro seu lado, você que é advogado e entende de startups, imagina o desafio que é para mim. Então, imagina, eu sou quase um startupeiro também. Por mais que eles me vejam, eles acabam me vendo, não, você é o dono do negócio. Mas eu vou pro trabalho, às vezes, de All-Star, de Vans colorido, de calça rasgada, sabe? Isso. Fala a linguagem deles. E que eles quase perdem essa conexão de entender que eu sou o dono. O que é gostoso? Aí eles conseguem me ver como um parceiro. Putz, não, sabe? Vamos lá pra aceleradora assim, porque ali tem um cara que é dos nossos. Sabe? Já passou, já quebrou. Eles se identificam, né? Eles não se sentem acuados, Exato. como na maioria das aceleradoras. Exato. E negociando com fundos. Eu tive uma prova social que o nosso modelo está muito bem feito. Por quê? Óbvio que eu não posso abrir nomes, mas tinha um fundo que estava negociando com uma das startups que foi pro nosso reality, estava querendo adquirir um equity de quase 30% por 1.800.000. Eles recusaram o fundo e vieram para nossa aceleradora sem receber nada antecipado de garantia. Percebe? Isso então é a prova que, tipo validação assim, total do produto, né? Exato. Então isso é muito gostoso. Então imagina, né, no seu caso, você é advogado e entende o ambiente de startups. Imagina como que esses empreendedores chegam, sabe, no reality, um medo, tipo, estar exposto em TV,
sabe? Eu vou ter que estar, por exemplo, imagina, vou dar um exemplo que aconteceu no episódio de ontem. Um menino da Bravos Music, uma startup que ganhou a categoria de educação. O menino ainda não fatura, já tem o MVP testado, tá legal, ganhou o Google for Education, mas não fatura quase nada, de repente estava sentado frente a frente com o Janguier. Tremeu na base. Sabe? Então, imagina isso o nosso reality proporciona, o encontro dessas... Mas não no Demais, sentido, né? esse grandão não no Domingo sentido Lira. ruim. Não, ele vai te ajudar. Uau, ele tá aqui para me dar a mão, será mesmo? Isso É muito legal. Então, isso a gente conseguiu criar e assim, a gente tem uma curva de aprendizado. Óbvio, as outras aceleradoras, a gente é open innovation, a gente é friendly com todos eles. Mas esse modelo que a gente criou, hoje, com todo o dinheiro do mundo, alguém pode montar que não pega mais. Igual que o sistema de startup já tá sabendo, já querem vir, tem startup que já bate. Essa segunda temporada, eu tô com receio de quantas inscrições nós vamos ter. Nossa, vai ser punk. Porque na primeira, em 2 semanas e meia de período aberto de inscrição, foram quase 300. E para vocês fazerem a peneira ali. E sem o track. Então imagina, então tá muito gostoso. Que sabe? legal. Gostoso. E aí, então, só para a gente finalizar esse raciocínio, as dicas que você deu para quem está começando, resiliência, saber com quem vai se aliar, exato. Não ter medo de... E aí é uma coisa até, pode parecer até maluca do que eu vou falar, mas se você tiver que sacrificar uma certa qualidade de vida sua por um momento, pelo sonho de empreender e testar o seu negócio, faça isso. Quando esgotar o seu próprio dinheiro, aí busque o próximo. Busque banco, busque anjo, busque o que você quiser. Mas se der certo com o seu, é muito melhor. Com certeza. É muito melhor. E nessa experiência de empreendedorismo que você teve, qual a importância que você dá para os parceiros de negócios seus, então assim, para manter a estrutura em pé? Contador, advogado, você acha que de fato, você já teve aquela experiência, porque assim, todo mundo que eu trago acaba confessando aqui, é tipo um confessionário. Sim. Não, eu já peguei um contrato no Google mesmo, eu já fiz o meu balanço mesmo. Não, já me lasquei, vou dar um exemplo clássico disso. Eu até citei, que eu fui por livre e espontânea pressão retirada, por causa de um contrato mal feito, por confiar num grande escritório de advocacia que estava do lado dos outros, não estava do lado do startupeiro. Então, outra dica que eu dou, na hora que eu procurar um contador, um advogado, óbvio que você tem que buscar qualificação, etc e tal, mas procure ter certeza do lado de quem ele está. Procure ter certeza que ele conhece do negócio que ele vai estar te orientando, porque é um bicho de 7 cabeças, negócio de startup. Então, dica que eu dou e não confie cegamente se você não tem certeza, não pesquisou, não teve uma boa indicação, não teve um track. Então, nem tudo que reluz porque é ouro. É muito importante isso que você está falando, é muito pertinente, porque o advogado, assim como o médico, é um serviço que é personalíssimo. Exato. Ele é de confiança. Como é que eu vou confiar em você, cara? Eu nem sei quem você é. Exato. Então, assim, você tem que ter tudo isso que você falou. Você tem que vir de indicação. E mesmo se você achar, o cara manja, você pesquisou na internet, o cara é especialista, mas se você encontrou com o cara e não deu fit, não fecha. É isso. Ele pode ser o papa. É isso. E às vezes, infelizmente, claro que tem negócio que precisa fazer isso, escolher o mais barato, mas outros não. Então, não coloque na ponta do lápis se o advogado, o contador é caro ou não. Procure as outras qualidades primeiro. Até porque depois o barato pode sair muito mais caro. Foi no meu caso. Daqui uma rodada ou duas, você vai gastar 4 vezes mais. E vai falar, puxa. Exato, vou dar um exemplo. Se eu tivesse, na minha experiência, um advogado, uma advogada estivesse do meu lado e não o grande escritório, teria me dito, essa cláusula aqui prejudica você, não vai assinar. Daqui a pouquinho você não é dono do seu negócio mais. Você só aprende fazendo. Então, essa dica também é muito válida. Mas aí foi um aprendizado que você nunca mais também vai, né? Claro. Hoje eu tenho essa bagagem para não deixar isso acontecer com as startups lá da nossa aceleradora. Então, tudo isso conta muito. É um aprendizado, sabe? Muito legal. E é muito gostoso. Porém, sacrifiquei muita coisa da minha vida. Aos 40 anos, ainda não casei, ainda não tenho filho nem nada, porque fui workaholic o tempo todo. E faria tudo de novo. Exato, isso que eu ia te perguntar. Se você pudesse, né? E, então, pra gente finalizar a entrevista, a pergunta que eu acho bem importante, que é, se você pudesse encontrar o Geraldo lá atrás, quando você fez a primeira, tomou coragem lá, eu vou fazer essa palestra em inglês. O que você falaria para aquele menino corajoso? Agora você de hoje, podendo se encontrar com ele. Boa. Nossa, que pergunta interessante. A gente até sabe por onde começar, mas a primeira coisa, não aceite que ninguém tente matar o seu sonho. Porque eu era tão inocente em sonhar que eu não conseguia dar ouvidos para o que as pessoas diziam. Pô, para, de onde você é? É impressionante o número de pessoas que querem te deixar para baixo, né? Quantas vezes você não contou a sua ideia, as pessoas riem. Exatamente. Tá bom. Né? Exatamente. Por que as pessoas são assim? Era deboche. Deboche, exato. Então, o conselho que eu daria é falar bem no ouvido assim, não deixe ninguém, nem pai, mãe, ninguém
Ninguém dizer que você não pode, que não consegue, era a primeira coisa. Segundo, não confie em todo mundo. Terceiro, respeite o dinheiro. Respeite o dinheiro. Isso é uma coisa também que dinheiro é tão espiritual quanto qualquer outra coisa, sabe? E aí, se vale fechar com chave de ouro, uma das coisas que me fez cair essa ficha, que eu me lembro que o primeiro seminário dele que eu fui traduzir, ele pegou um texto lá da Torá e falava assim, olha, que ele não usava a persona de Deus, ele usava que o seu Deus, ou seja, quem é budista, quem é ateu, quem é de macumba, não importa. O que você crê como criador? Eu acredito na natureza, beleza. Que é isso que você acredita que te dá poder, que te dá força para viver, que é quem te dá força, mas tem uma palavra em hebraico que diz o seguinte, que te dá o ânimo para adquirir a boa riqueza. Então significa que existe a má riqueza. Então uma pessoa que faz mal às outras pessoas, que, sabe, uma pessoa que vende droga, destrói a família dos outros, uma pessoa, sabe, que dá golpe nos outros, isso é a má riqueza. Então é muito clara essa parte. Então o que ele diz que é muito claro, se vale um conselho? Se você está em busca da boa riqueza, se a intenção é boa, não deixa ninguém, nem se passa dizer que você não pode, que não consegue. E aí pra ficar uma coisa engraçada, se eu pudesse voltar 10 anos e poder cochichar no ouvido daquele menino, eu falava só, o pouco que você tem, não compra só $1.500 de Bitcoin, não, compra tudo. Tudo que você tem. Tudo que você tem. Mas por quê? Porque a gente brinca assim, hoje o Elon Musk, que é sem dúvida nenhuma o homem mais inovador do mundo, que dá até medo, tá? Ele tá com uma startup de inteligência artificial no cérebro humano. Dá medo. Já leu o Homo Deus? Exato. Então, é coisas que dá medo, mas não deixa de ser o homem mais inovador do mundo. Então, ele hoje é a favor do Bitcoin, então todo mundo fala assim, putz, você tava certo, hein? Mas há 3 anos atrás eu só tomava porrada. Então, faz parte do jogo, faz parte da brincadeira. Que legal, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma entrevista maravilhosa. Geraldo, muito obrigada. Eu que agradeço. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar aqui as redes sociais dele, a palestra que ele deu lá atrás também para vocês darem uma olhadinha. Se vocês quiserem entrar em contato com ele, manda uma mensagem para mim. Se vocês quiserem também outras entrevistas para a gente abordar outros assuntos, que aqui é uma enciclopédia praticamente do empreendedorismo. Ele é um empreendedor nato, como a gente pode perceber. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Geraldo, muito obrigada. Eu que agradeço, Bri. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau.